certeza que o Senhor vai ministrar no seu coração. Vamos adorar Ele. Nós estamos aqui tão sedentos por mais, sem reservas entregamos nossos corações. Nós te desejamos, precisamos de ti, tua presença nós queremos. Meu coração confia em ti, te entrego o que eu sou, te entrego o que eu sou. Meu coração confia em ti, te entrego o que eu sou, te entrego o que eu sou. Nós te desejamos, precisamos de ti, tua presença nós queremos. Meu coração confia em ti, te entrego o que eu sou, te entrego o que eu sou. Meu coração confia em ti, te entrego o que eu sou, te entrego o que eu sou. Quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais do teu fogo, mais vem me incendiar. E quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais do teu fogo, mais vem me incendiar. Incendeia no Senhor. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos hoje e sempre juntos. Nós te exaltamos, Deus, te exaltamos hoje e sempre. Nós te exaltamos, Deus, te exaltamos. Oh, quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais o teu fogo, mais vem me incendiar. E quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais o teu fogo, mais vem me incendiar. Queremos muito mais. Aleluia! E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, venha
Meu Deus, a graça tem o poder de tornar tudo que nós temos suficiente. A gratidão tem o poder de nos mostrar que temos mais que o bastante. Que quando temos Jesus nós temos tudo. Que Ele é tudo que temos, Ele é tudo que somos. Nele nós existimos, nele nos movemos. Não precisamos de mais nada além de Ti. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar. Em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Lamento por viver indiferente. Eu lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a Ti. Eu lamento. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar. Em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Eu não vim atrás de bênçãos, eu não vim. Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Só quero e nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Só quero
santo, santo, santo é o Senhor. Canta minha alma ao Senhor em todo o tempo. Se alegre, ó minha alma, grandes coisas tem feito o Senhor. Oh, nos alegramos em Tua presença, Senhor. Nos regozijamos em Ti, Senhor. Nós nos jubilamos em Ti, Senhor, porque a nossa alegria está em Ti. A nossa força vem do Senhor. Deus, como nosso coração se prostra diante de Ti. A nossa alma entoa louvores ao Senhor, pois só Tu és digno, só Tu és santo. Seja exaltado, seja entronizado em nosso meio, Senhor. Oh, alma minha, cante louvores ao Senhor em todo tempo, em todo tempo. Te bendizemos, Senhor. As nossas mãos erguidas se rendem em adoração a Ti. As nossas vozes cantam um cântico novo ao Senhor, ao Cordeiro que venceu, que ressuscitou e vive para todo sempre. Por isso em nosso meio não há pranto, por isso em nosso meio não há choro, não há dor, porque o Cristo vive e é ressurreto. Aleluia, aleluia. A Tua presença é doce, a Tua presença é santa. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada. Espírito Santo, obrigada. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, pelas bênçãos que foram conquistadas lá na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque hoje nós temos livre acesso a Ti. E nós podemos nos render em adoração a Ti 24 horas por dia, em todo o tempo, cantando, exaltando ao Teu nome, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 aquele que venceu e reina para todo sempre em nosso coração. A Tua igreja Te adora, Senhor. A Tua igreja Te adora. Aleluia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Como é gostoso nós estarmos reunidos em família, cultuando ao Senhor. Que coisa maravilhosa a presença do Senhor entre nós. Aí na sua casa, aí no carro onde você está, seja aonde você estiver, a presença do Senhor está contigo. E ela está fluindo como um rio de água viva. Em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração da Paz Church Florianópolis. Seja muito bem-vindo. Tenha total liberdade para estar cultuando ao Senhor, não apenas assistindo a esse culto online, mas também participando com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, adorando ao Senhor, celebrando a Ele, aplaudindo, fazendo com que a sua casa seja a habitação do Senhor Deus. Seja muito bem-vindo. Nós vamos passar agora para os nossos avisos, para a nossa agenda da paz. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui falar para vocês da nossa agenda e está confirmado hoje, dia 23, o nosso Café com o Pastor. Será às 17 horas da tarde aqui na igreja. Não fica de fora, você que entrou recentemente na igreja e não teve ainda esse momento, vem fazer parte. Hoje, às 17 horas, aqui na igreja. Belezinha?
Dia 28 temos a nossa Sexta Power, às 8 horas da noite, presencial também, aqui na igreja. Não fica de fora da nossa Sexta Power. E no dia seguinte, que é dia 29, temos a nossa caravana pro Diflin e Itajaí. A van vai estar saindo daqui às 17h30, não fica de fora do Diflin de Itajaí. E no dia seguinte também, dia 30, que vai ser no domingo, temos o nosso batismo, que acontecerá depois do culto, das 10 horas da manhã. Não fica de fora dessas programações super especiais desse mês. E lembrando para vocês, todas as terças-feiras temos o nosso Tadel, um treinamento avançado de líderes, que acontece às 19h30 aqui na igreja, presencialmente. Todas as quartas temos os nossos life groups. Se você não participa de um, te convido a estar participando de um. É muito legal. E todos os domingos temos os nossos 3 cultos. O online, se você não pode vir presencialmente, às 10 horas da manhã. O presencial, às 10 da manhã também. E às 19 horas da noite. Vem fazer parte do nosso culto presencial. Estamos seguindo as normas de segurança, o distanciamento, o uso de máscara e o uso de álcool em gel. Belezinha? E lembrando também, segue a gente lá no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus abençoe vocês e tenha um ótimo culto. Aleluia! Coisas boas estão acontecendo em todo o tempo, porque o Espírito Santo está habitando entre nós, está fluindo em nossa vida. Como é bom! Você esteve aí, conheceu a nossa agenda, fica ligado. Se puder participar presencialmente, será uma bênção, em nome de Jesus. Eu quero falar com você sobre os nossos dízimos e as nossas ofertas, esse tempo tão gostoso, essa parte do culto que é tão importante também, porque nós cultuamos ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. É tão gostoso saber que o Senhor tem as mãos estendidas para nos abençoar. Como é bom a gente saber disso. Como é bom nós nos sentirmos tão amados, tão cuidados pela mão poderosa do Senhor Deus. Lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 14, a parte B do versículo diz bem assim: porque tudo o que temos vem de ti e damos apenas o que primeiro de ti recebemos. Que palavra poderosa! Tudo que nós temos vem do Senhor. O trabalho que nós temos vem do Senhor. A força que nós temos para trabalhar vem do Senhor. O pão de cada dia vem do Senhor. O fôlego de vida vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. E sabe o que é interessante nós observarmos aqui nesse versículo? Que nós damos apenas o que primeiro de ti recebemos. É muito interessante a gente perceber nesse versículo como o Senhor tem nos amado, como o Senhor tem estendido as mãos dele para nos abençoar em todo o tempo. Mas, às vezes, você pode ter dificuldade em ofertar ao Senhor, na casa do Senhor, por medo de que aquele dinheiro faça falta para você. Você não conseguiu entender que tudo que você tem vem do Senhor. Ele é quem te dá. É das mãos dele que vêm os recursos. Então, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, ele acrescenta a nós todas as demais coisas que nós necessitamos. Reconheça que tudo vem do Senhor. E oferte com um coração voluntário, ofertando a Ele com os seus bens, ofertando a Ele com alegria, ofertando a Ele aquilo que Ele primeiramente te deu. E rejeite toda mentira que possa estar tomando conta da sua mente. Rejeite, não aceite. Ofertar ao Senhor é a certeza de que chuva de bênçãos sem medidas virão sobre a sua vida. Eu sou prova disso e conheço tantas pessoas ao meu redor que também são prova disso, que ofertam ao Senhor e o Senhor derrama chuva abundantemente sobre a vida deles. Aí na nossa tela, na sua tela, está aparecendo os dados bancários que você pode estar fazendo uma transferência, pode também estar
através da conta bancária, ou também pode estar fazendo um Pix. Mas não deixe de ofertar. Oferte, faça uma semente com um coração voluntário e com alegria à casa do Senhor Deus. Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim. Toca-me com brasas do altar, consuma-me. Como incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim. Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim. Toca-me com brasas do... Glória a Deus, aleluia. Eu creio que você não desperdiçou essa oportunidade, porque ofertar é um privilégio. Eu tenho certeza que você não desperdiçou essa oportunidade. Mas nós vamos agora dar continuidade e vamos estar recebendo a palavra do Senhor. Bom estar aqui com vocês, poder estar celebrando, né, a vida do pastor Jairo, livramento. Eu passei pela mesma situação em outubro do ano passado, então sei exatamente assim o que rolou no coração dele. E é muito bom, né? Sempre que Deus nos para, mesmo através das doenças, das dificuldades, a gente ouve muito a voz de Deus. Então acredito que está vindo um tempo novo aí sobre a sua vida e sobre essa igreja. Amém? Bom, gente, eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre as transições que o Espírito Santo faz que a gente passe na nossa vida. Muitas das mudanças que acontecem na nossa vida, elas podem ser físicas. Você pode mudar de uma cidade para outra, de um bairro para o outro, de uma casa para outra, né? Eu e minha família mudamos para Florianópolis em 2015. Foi uma mudança física, mas também foi uma mudança espiritual. Deus estava fazendo algo nos nossos corações e aquela mudança de cidade estava sinalizando isso. E a gente precisa ficar muito atento quando Deus está nos convidando para sair de um lugar e ir para outro lugar. E uma coisa interessante que eu tenho conhecido cada vez mais no coração de Deus é que Deus nunca vai te levar para um nível inferior. Ele sempre vai te levar para algo mais profundo, para mais perto. Deus quer proporcionar o seu crescimento. Não tem um prazer maior no coração de um pai do que ver o seu filho crescendo, se desenvolvendo, né? Eu tenho um pequenininho lá em casa, eu já estou com saudade, porque antes era 6 meses, eu ficava com ele no colo, era aquele cheiro, aquele dengo, mas agora não, já está subindo aí, escalando. Talvez ele tenha chamado para ser alpinista, meu filho, porque pensa numa criaturinha, não dá... também é bom de mira, acerta as coisas longe. E como é gostoso ver uma criança se desenvolvendo. Isso dá prazer, isso dá alegria. Antes de vir para cá, a gente estava brincando com ele falando as cores, né? E eu também tenho uma filha especial. A Laila vai fazer 10 anos, ela é cadeirante. E nós mudamos aqui para Florianópolis. 90% da mudança tem a ver com desenvolvimento da Laila. E essa terra, essa cidade tem sido, né, um presente de Deus para a nossa família. Então eu, como pai, abandonei casa, família, amigos, ministério lá no Maranhão, para vir para cá, para investir no desenvolvimento da minha filha. Agora a Bíblia fala que nós, sendo homens maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Agora você imagina Deus. Como Deus deseja que você cresça, como Deus deseja que você evolua. Então, se você se satisfaz com pouco, se você não tem fome, não tem sede de crescer, de ir mais longe, de ir mais profundo no Senhor, tem alguma coisa errada. Porque o Filho de Deus, ele vive por prazer do seu Pai. Quem concorda comigo? O que foi que Jesus ouviu após o seu batismo, né? Jesus ouviu uma frase maravilhosa: este é o meu filho amado,
Tu és, Jesus, o meu filho amado. Quantos filhos amados nós temos aqui? Todos nós somos amados. Agora, Jesus ouviu, depois da vírgula, assim, que me dá prazer. Este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Amado, todos nós somos. Agora a pergunta é, estamos dando prazer ao coração de Deus? Deus está olhando para a nossa vida e está vendo em nós uma fonte de prazer? Sabe, muitas vezes o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso crescimento espiritual, ele vai na contramão do nosso prazer pessoal, né? O projeto de Deus não é que você seja uma pessoa que sirva a Ele sem sentir prazer, mas muitas vezes você vai abrir mão de algumas coisas, semeando, para poder colher a vontade de Deus na sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, nós precisamos estar abertos para ouvir a voz de Deus e saber que chegou a hora de transicionar. Eu vou falar um pouquinho sobre a transição do ministério de Eli, que era um sacerdote, para o ministério de Samuel, um jovem que se tornou um grande profeta. E eu quero muito, muito mesmo que o Espírito Santo de Deus encontre lugar no seu coração e que você possa sair daqui nessa noite desejando conhecer Deus muito mais profundamente. Amém? Vamos lá, vamos ler juntos aqui. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3 diz o seguinte: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Eli, cujos olhos... Perdão, estou lendo errado. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli, e naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Preste atenção nesse texto, gente. Raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Por que Deus não falava? Por que Deus não estava se revelando para as pessoas? O que estava acontecendo de errado? Será que Deus, de propósito, não queria falar? Será que Deus tinha tirado férias? Será que Deus tinha descansado? O que estava acontecendo, gente, era uma falta de conexão entre o céu e a terra. Eli e seus filhos eram responsáveis de, como sacerdotes, ouvirem a voz de Deus e transmitir para o povo, terem as visões da parte de Deus e transmitir para o povo. Mas sabe o que estava acontecendo? Eli e os seus filhos estavam em pecado. Eli estava tolerando já há muitos e muitos anos o pecado dos seus filhos. Os seus filhos estavam se prostituindo dentro da casa de Deus. Eles estavam trazendo mulheres e fazendo orgias com elas dentro da casa de Deus. Eles também estavam procrastinando, deixando de acender a lâmpada no santo lugar. Eles estavam deixando de fazer as coisas que os sacerdotes tinham que fazer. Eles estavam roubando as ofertas. O povo trazia das ofertas e eles pegavam as melhores partes das ofertas e ficavam para eles e não ofereciam para Deus. E Deus foi avisando Eli, dizendo: corrija os seus filhos, corrija a sua casa. E Eli foi frouxo, foi fraco, não corrigiu os seus filhos, né? Eli foi passivo, e aquilo foi fechando os seus olhos, fechando os seus ouvidos, e ele foi se acostumando com o pecado que estava ao seu redor. E isso impede que o sacerdote ouça a voz de Deus com clareza, que o sacerdote veja a vontade de Deus com clareza. Irmãos, ser passivo com o pecado é muito diferente de ser radical contra o pecado. Sabe? Nós estamos nos acostumando. Antigamente, quando você ouvia falar que um pastor, que um servo de Deus se divorciou, era uma coisa assim, uma exceção muito grande, era um escândalo, era uma coisa difícil. Hoje você está vendo cada vez mais isso acontecendo. Grandes homens de Deus se divorciando. O que é isso? A gente vai acostumando, né? E vai achando cada vez mais natural as coisas. Não estou aqui julgando ninguém, mas
aquilo que a gente vê, gente, nas mídias sociais, nos filmes, sabe? Cada uma das mídias, né, elas têm uma agenda, né? E você vai se deparando com coisas que você é levado a se acostumar com aquilo. Já tinha muito tempo que eu não assistia uma série tão boa. Se você puder, depois tira um tempo com a sua família e assiste uma série chamada This Is Us. É muito boa. Excelente série. Mas até essa série que fala sobre família, nós vemos ali uma menina de 12 anos lutando, né, com o lesbianismo, né? Ela não se sente mulher, ela se sente homem. E você vê a família dela apoiando e dizendo: poxa, minha filha, vamos lá, vamos apoiar você, vamos entender você, né? Isso é normal. Então, eu fico pensando na geração dos meus filhos, né? Todos os filmes, por mais ingênuos que eles sejam, esse tema está sendo tratado. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que a gente pode ser levado a se acostumar com as coisas desse mundo. E Romanos 12 está dizendo: não vos conformeis. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Não ache que aquilo que você está vendo é normal, porque você é um sacerdote e você não pode ver as coisas como o mundo vê. Você vê as coisas através do Espírito Santo. Você vê as coisas através da palavra de Deus. Você entende o que eu estou falando? Gente, e a nossa maior guerra nos últimos dias serão esses assuntos. Esses temas polêmicos, que a igreja vai se manter firme e a sociedade vai dizer: não, vocês estão errados, vocês são retrógrados, seu pensamento de vocês é antigo, vamos atualizar as coisas. Já ouvimos pastores esses dias dizendo que a Bíblia deveria ser atualizada. Nós corremos o risco de sermos um sacerdote com os olhos fechados e ouvidos tapados. Irmãos, eu já fui em eventos, igrejas bonitas, lotadas, que Deus não estava ali. Nós podemos fazer igreja sem a presença de Deus. Nós podemos exercer ministério sem a presença do Espírito Santo. Quantas vezes, irmãos, eu tenho 20 anos no ministério, quantas vezes eu já saí de casa e me preocupei porque eu estava indo ministrar numa conferência lotada de pessoas cantando minhas músicas e eu me sentia fazendo aquilo no automático. Eu falava: Deus, renova em mim esse senso de responsabilidade. Isso não é um trabalho, Senhor, isso é um ministério. Então nós podemos nos acostumar, irmãos, muito fácil. E um dos maiores perigos que nos levam para esse lugar de costume é a religiosidade. E nós precisamos jogar fora a religiosidade. Sabe? Se você está se achando acostumado com as coisas do jeito que elas são, mude as coisas. Seja criativo. Faça as coisas diferentes. Se você quer mais de Deus, faça coisas que você nunca fez. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você subiu numa montanha? Qual foi a última vez que você decidiu nos últimos meses ler livros, estudar, ir profundo? Não se conforme. Quem está entendendo o que eu estou falando? A minha mensagem não é para que você seja radical e deixe de ouvir certas músicas, ver certos filmes, frequentar lugares. Não estou falando de legalismo. Jesus orou pelos seus discípulos dizendo: Pai, eu te peço que você não os tire do mundo. Nós não precisamos ser escapistas. Nós devemos ser sal e luz. Nós devemos estar misturados no meio do mundo, brilhando e salgando. Amém? Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe? E estar acostumado com as coisas fecha nossos olhos. Quantos aqui querem ver algo mais profundo de Deus? Querem enxergar mais longe? Sabe, se tem uma pessoa que precisa enxergar as coisas que Deus está fazendo, é você. Talvez dentro da sua casa você é o único evangélico. É através de você que a visão de Deus para a sua família vai fluir. Sabe, quantas vezes nós vivemos experiências assim? Através da sua vida, através
da sua história, da sua jornada, você vai ser a voz de Deus no seu ambiente de trabalho. Você vai ser a voz de Deus na sua universidade. Você vai ser a voz de Deus onde você estiver, porque você é um sacerdote. E você não é um sacerdote nem uma sacerdotisa caído. Você é alguém que está de pé na presença de Deus. Sabe, nós vivemos uma experiência tão linda. Há alguns meses atrás, a minha tia, que mora no interior do Paraná, ela teve um AVC, né, Camila? Cerebral. Foi um negócio muito estranho. E levaram ela de helicóptero até Londrina, no Paraná, e lá descobriram que veias no cérebro dela, muito importantes, de nascença, ficaram assim, entrelaçadas. Então ela sentia dores horríveis, dor de cabeça, e ela ficou muito mal, e ali os médicos já começaram a preparar a nossa casa e dizer, olha, realmente é muito difícil escapar. Mas enquanto ela estava internada, ela contraiu o Covid. E aí ela estava lutando contra o AVC e contra o Covid. Quando ela estava se recuperando do Covid, contraiu uma meningite viral. E aí nós falamos, rapaz, eu acho que agora chegamos ao ponto final. Sabe o que aconteceu? Nós começamos a fazer um culto, eu na minha casa, do meu escritório, muitas vezes da sala de casa, tocando meu violão com minha esposa e meus filhos, e meus primos e primas, tios e tias reunidos, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Começamos a adorar a Deus. E começamos a agradecer a Deus por aquele milagre. E eu disse, olha gente, o maior milagre é a nossa família estar junto. Sabe? A minha avó, que infelizmente já faleceu, mas ela teve um momento de lucidez. Minha avó já estava muito velhinha, sabe, caducando, não conhecia mais ninguém. E um dia, num desses domingos de culto, né, uma das maravilhas que o lockdown me proporcionou foi não estar na igreja física, mas poder estar mais perto da minha família. A minha avó começou a ouvir um hino que a gente estava cantando, e ela disse, é o Daniel, ela reconheceu minha voz. Ela voltou por um momento de lucidez. Foi um tempo tão maravilhoso. E se não fosse aquela enfermidade, se não fosse aquelas várias enfermidades, né, talvez eu não iria exercer o meu sacerdócio na minha família. E às vezes é tão mais fácil a gente pregar aqui para pessoas desconhecidas. E Deus nos está dando a oportunidade de brilhar a luz mais perto, porque nós somos os sacerdotes que precisamos brilhar e salgar. Você pode dizer amém? Esses dias atrás nós tivemos uma experiência tão importante na nossa casa. E eu fiquei com tanta vergonha, eu quero confessar essa vergonha que eu senti aqui, e eu quero muito desafiar você. Na nossa vizinhança nós temos um parque muito lindo, chamado Confia. Nossos filhos brincam lá. O Éden praticamente aprendeu a andar ali, brincando ali, naquele parquinho. E tinha uma senhora que administrava aquele parque há uns 2 ou 3 anos atrás, e ela cuidava da agenda do parque, uma pessoa extremamente responsável, lúcida, e ela foi diagnosticada com esclerose, acho que é isso, né, Camila? Alguma coisa nesse sentido. Uma enfermidade que atingiu a sua fala, a sua coordenação motora, ela perdeu muito peso, e ela ficou sem conseguir falar, ela perdeu todas as suas faculdades assim, mentais, ela ficou extremamente debilitada. E quantas vezes eu passei na porta da casa dela, ela me dava um tchauzinho, eu ia brincar com as crianças, ela ficava só com a boca aberta, babando, me olhando. E eu falando, um dia eu venho aqui orar por essa senhora, um dia eu venho orar por essa senhora, um dia eu venho aqui pregar para essa senhora, sabe? Sempre deixando para depois, sempre deixando para... Eu, um pastor, a poucos metros da casa daquela mulher. E um dia nós terminamos de treinar na sala, na garagem da nossa casa, e a moça que treina, eu e minha esposa juntos, ela saiu e deixou o portão aberto por um pouquinho de tempo. De repente aquela vizinha entrou na garagem da minha casa. E ela ficou me olhando, né, ali babando, de boca aberta, os olhos fitos em mim. E esquizofrenia, né? E eu falei, oi Marilza, tá tudo bem? E ela
balançou a cabeça dizendo que não estava tudo bem. E eu fiquei ali sem muito saber o que fazer. Aí Deus falou com o sacerdote: eu trouxe ela aqui porque você não teve coragem de ir lá. Então eu trouxe aqui, eu quero que você ore por ela. Assim como Davi tocou sua harpa para Saul e ele foi liberto, você vai fazer isso com essa mulher. Então eu peguei uma cadeira, coloquei na garagem, sentei ela, chamei minha esposa, peguei meu violão e nós começamos a orar e adorar, e aquela mulher começou a ser ministrada pela presença de Deus. E eu disse: olha, Marilza, venha mais vezes, todas as vezes que você sentir vontade, vem aqui, posso orar por você? Ela disse, balançando a cabeça, pode orar por mim. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos sacerdotes omissos. Nós perdemos a oportunidade que nós temos de resplandecer a glória de Deus. Deus te entrega nas suas mãos algumas responsabilidades, algumas oportunidades. Sabe? Esteja sensível à voz de Deus. Esteja sensível à voz de Deus. Eu podia passar aqui algumas horas falando de testemunhos, principalmente da minha esposa, que é muito mais corajosa e oportunista, né? Mas esses dias atrás eu peguei um Uber e era uma mulher dirigindo, e daqui a pouco essa mulher começou a abrir a vida dela, dizendo que estava quase divorciando e não sei o quê, contando as histórias da filha, e da filha que tinha saído de casa e ela não tinha concordado com o casamento. E eu, já chegando ali na igreja, falei: pode continuar, que você está falando com um pastor. Deus me mandou aqui. E ela falou: o senhor é pastor? Essa mulher começou a chorar nesse carro, e eu falei: olha, aqui é a igreja, venha, fica à vontade. E ela passou alguns minutos lá, sem conseguir sair do Uber, chorando. Ela estava tendo um tempo com Deus, ela estava tendo um encontro com Deus. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade. Irmãos, se Deus não está falando através de você, provavelmente essa conexão entre você e Ele está quebrada. Você precisa restaurar isso urgentemente, meu irmão. Você precisa restaurar isso urgentemente. Se você olha para as pessoas em necessidade, se seu coração não geme, se o seu espírito não estremece, se você não sente uma compulsão em amar, restaure urgentemente o seu relacionamento com Deus. Porque o Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, esse Evangelho que vai de cima para baixo, ele começa a atingir as pessoas que estão ao meu redor. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então, as visões não eram frequentes, e Deus não falava, não era porque Ele não queria, mas a responsabilidade daquelas pessoas de ouvir a voz de Deus estava sendo jogado fora. Não jogue essa responsabilidade. Hoje, o sacerdote em Florianópolis é você. O sacerdote na sua casa é você. Você pode dizer amém? E a Bíblia fala o seguinte, versículo 2: e certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Você pode dizer bem alto assim: lugar de costume é um lugar perigoso. Gente, o costume é um lugar perigoso. Muitos de nós nos acostumamos, né, em estar na igreja. Nós nos acostumamos em ser evangélicos. E podemos nos acostumar em ser crentes e não sermos transformados à imagem de Cristo. No nosso curso de teologia, houve um debate filosófico que eu achei muito interessante, falando sobre os convertidos, né, os novos convertidos, que são evangélicos culturais. E o que é isso? São pessoas que gostam da música evangélica, gostam da igreja evangélica, gostam da cultura evangélica, paz do Senhor, irmão, graça e paz, né? Se sentem bem, se sentem confortáveis e vivem uma vida no estilo evangélico, mas não são convertidos. Eles não frutificam da obra do Espírito Santo. Porque a salvação, ela gera um fruto, você sabia disso, né? O fruto do Espírito, a paz, amor, a misericórdia, a longanimidade, a alegria.
São frutos. E nós podemos correr o risco de sermos crentes estancados, sem permitir que Deus flua em nós e através de nós e a imagem de Jesus seja colocada dentro de nós. Irmãos, nós estamos com igrejas muitas vezes lotadas e as pessoas estão se acostumando com o estilo de vida de ser evangélico. Mas nós não precisamos, irmãos, ser evangélicos. Nós temos que ser filhos e filhas do Deus vivo. Pessoas parecidas com Ele. E a religiosidade, que é esse lugar de costume, é muito perigosa. Eu lembro que eu tive um encontro com Deus muito forte entre meus 14 e 15 anos. Foi uma coisa muito maravilhosa. Foi assim uma conversão muito forte assim. Eu passei semanas chorando no meu quarto depois de um acampamento de jovens. Foi um negócio assim muito incrível, muito maravilhoso. Mas, pessoal, depois de 6 a 8 meses, eu estava religioso. Porque eu tentei me amoldar conforme a imagem e semelhança das pessoas que frequentavam aquela igreja tradicional que eu estava frequentando. E eu já estava duro com as pessoas, sabe, deixando de querer ter amizade com as pessoas da minha escola, só queria ter amizade com as pessoas da igreja, tudo era igreja, tudo era igreja. Não que isso fosse errado, mas também não estava 100% certo, não. Alguma coisa estava errada e Deus teve que fazer um detox em mim. Um dia eu fui convidado para conversar com meus amigos sobre Deus e eu falei, amém, aleluia. Sabe aquela linguagem de crente, saiu só evangeliquez. Eu disse, meu Deus, eu perdi a capacidade de me relacionar com as pessoas normais. Está errado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Precisei passar por um detox. E talvez esse é o teu tempo. Teu tempo que Deus está futucando você dessa cama confortável que você está, nessa jornada que você já está achando assim, poxa, tenho tanto tempo, né, servindo a Deus, tenho tanto tempo buscando a Deus, eu acho que eu já sei coisas sobre Deus. Não, Deus está falando assim, existe coisas maravilhosas, clama a mim e eu te responder-te-ei, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que ainda não conheces. Coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Irmãos, existe um oceano infinito e profundo para nós conhecermos sobre Deus. Lembra de Moisés? Moisés começou vendo uma sarça que ardia em fogo sem se consumir. Chegou ali, a voz de Deus disse, eu estou te escolhendo para libertar o povo do Egito. A partir dali, Moisés começou a viver milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Ele orava e as pragas vinham. Ele encostou o cajado no oceano e o mar se abriu. Ele viu a nuvem cobrindo ele de dia, o fogo esquentando ele e direcionando ele durante a noite, sabe? Se as pessoas ficavam doentes, ele levantava aquela cobra dourada e as pessoas eram curadas. Se as pessoas sentiam sede, ele tocava numa rocha, no meio do nada, no meio de terra, e saía água. Gente, não existiu uma pessoa que viu mais milagres com seus próprios olhos do que Moisés. Não existiu. Era muita glória de Deus que esse homem viu e viveu. O homem orava e descia pão do céu. O povo reclamava, ele orava de novo, descia carne do céu. E um dia esse homem que já tinha visto tantos milagres, disse assim, Deus, estou cansado. Está cansado de quê, Moisés? O que você quer que eu te faça? Já chega de milagrinho bobo. O cara tinha visto o mar se abrir na frente dele. Eu quero ver a tua glória. Me mostra a tua face, Senhor. Me mostra a tua face. E Deus disse, eu não posso te mostrar a minha face, Moisés. Não posso resplandecer a minha glória diante de você, que você não aguenta, você morre. Então eu vou te esconder numa rocha, na fenda da rocha, e eu vou passar de costas com a minha bondade sobre você. Porque a minha glória você não pode ver. Eu tenho um pensamento, talvez seja uma heresia pessoal. Você lembra quando Jesus é chamado pelo escritor de Hebreus como a expressão exata do quê?
da glória de Deus. Deus não podia mostrar a sua glória para Moisés. Mas quando Jesus está no monte da transfiguração, o que acontece? Ele começa a ficar reluzente em glória. Quem que aparece do lado dele? Uma das pessoas que aparece do lado dele? Moisés. É como se Deus estivesse falando assim: Moisés, acorda um pouquinho do teu sono aí, deixa eu responder sua oração agora. Olha a minha glória, meu filho, Jesus. A glória de Deus revelada naquela pessoa que estava servindo os discípulos, lavando os pés dos discípulos. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, Moisés, Davi, tanta gente maravilhosa, o próprio Samuel, não viram tudo da parte de Deus. Eles nunca ouviram falar no apóstolo Paulo, eles nunca ouviram falar no próprio Jesus. Eles nunca tiveram a oportunidade de ler o Novo Testamento, e você e eu temos isso, porque Deus é um Deus infinito. Você está comigo aqui? Então, não fique acostumado, irmão. Sai dessa tua zona de conforto, sai desse lugar de conforto. Sabe, Florianópolis para nós tem sido um lugar de conforto, um lugar onde as coisas estão certas, as coisas estão cada pecinha encaixada no seu lugar. E essa mudança para São Paulo, aí nos próximos dias, tem sido um desafio para nós. São Paulo nunca seria uma cidade que nós iríamos escolher para morar. Vamos morar em São Paulo. Nunca. Um dia eu e a Camila passamos de carro na Marginal Tietê, nós olhamos um para o outro e falamos assim: amor, vamos combinar uma coisa, nós nunca vamos vir para São Paulo. Mudando para cá, para Floripa, passando de carro. Combinado, combinado. Deus me livre de morar em São Paulo. Foi uns 6 meses antes. Daqui a pouco a gente está mudando para São Paulo. Essa mudança para São Paulo está mexendo com o nosso conforto físico, mas eu tenho certeza que é uma mudança tirando a gente do conforto espiritual. Deus quer nos expandir, Deus quer nos esticar, Deus quer nos mudar de fase, Deus quer nos levar para um lugar mais longe, mais fundo, mais perto dEle. Você crê nisso? Não se acostume, meu irmão. Não se acostume. Eu lembro quando eu, adolescente, ali aprendendo a cantar, cheguei na igreja domingo de manhã e disse assim: pastor, posso cantar uma música? Ele disse: pode, com certeza. Levei a minha fita cassete, é o novo, viu? Tem algum dinossauro aqui que lembra das fitas cassete? Olha aí, tem um bocado aí de crente antigo. Você chegava com a fitinha cassete, ia lá atrás, dava para o cara da mesa de som, entregava, a fita tinha que estar no ponto, porque senão terminava uma música, e começava outra, era uma vergonha que você passava. Botei lá: saúdo os irmãos com a paz do Senhor, né? Aí o cara soltou a fita engasgou. Aí, para você não ficar na vergonha, você falava assim: peço aos irmãos que permaneçam em espírito de oração. Aí tinha uns caras que baixavam a cabeça falando: oh meu Deus, coitado desse meninozinho. Aí ficava sorrindo lá. Aí o cara pegava uma caneta Bic e rodava a fita, botava no lugar de novo, vai lá. Comecei a cantar. Cantei, quando estava chegando no final da música, eu me emocionei tanto cantando para Deus, e as lágrimas começaram a escorrer. Daqui a pouco eu me ajoelhei, e aí eu comecei a cantar e tudo, e na minha imaginação eu pensei assim: está todo mundo no chão, está todo mundo chorando, está todo mundo sentindo o que eu estou sentindo. Quando a música terminou, amém, que eu abri o olho, uma vergonha, todo mundo sentado naqueles bancos de madeira, me olhando assim, como se eu fosse um extraterrestre. Aí eu falei: agradeço os irmãos pela oportunidade. Deixei lá e saí. Aí um diácono veio me encontrar, né, com aquele paletó, com aquela gravata, me deu um abraço, disse: oh, coisa linda, rapaz, um meninozinho desse, adolescente, cheio de espinha na cara, louvando o nosso Deus, coisa linda, não sei o quê. Eu abracei ele, eu falei assim: irmão, o que é que eu estou sentindo? O que é isso que eu estou sentindo? Falei chorando para ele. Ele disse assim: ô meu filho, isso aí é muito bom, isso é o primeiro amor. Aí eu fiquei pensando, eu falei: o primeiro amor. Eu falei: irmão, então, quando eu estiver no segundo, no terceiro, no quarto, lá para o quinto amor eu vou sair voando, porque é muito bom sentir isso. E aí ele começou a sorrir, e ele falou assim: não, meu querido, se preocupe não, que isso aí passa, isso é porque você está conhecendo Jesus agora.
Mas é o seguinte, não se preocupe não, que daqui a pouco você fica igual a gente. Aí apontou para a igreja. Aí eu disse, é o quê? Eu falei, então peraí, o evangelho é isso, é tipo um casamento que não deu certo, né? Você casa, aí vem a lua de mel, o bem bom, as coisas maravilhosas, aí depois começa a discussão, fica aquela coisa chata, e aí parou, não tem mais alegria, não tem mais prazer, aquela coisa, só os primeiros dias que são bons. Eu voltei para casa, subi na minha bicicleta decepcionado, falando para Jesus assim, Jesus, eu achei que era uma coisa maravilhosa, mas essas pessoas que já estão, que passaram dessa fase, estão lá, triste, cabisbaixo, não pode levantar a mão, não pode bater palma, não pode dar um pulo. O que está acontecendo, Jesus? E o Senhor começou a falar comigo sobre essa palavra. Eu tinha mais ou menos uns 16 anos de idade. Ele disse, Daniel, aquele irmão teve a melhor das intenções de te ensinar, mas o que eu quero fazer com você é diferente. Não se conforme, porque tem muito mais para você conhecer. Irmãos, e Deus teve que me mudar de igreja, de cidade, de estado. O Senhor, Ele foi me levando a lugares, me conectando a pessoas, me levando a lugares para que eu pudesse estudar e mergulhar fundo na presença de Deus. Porque é isso que Deus faz. Deus quer tirar a gente do lugar de costume. Quem está disposto aí a sair do seu lugar confortável? Sabe, Eli estava com seus olhos fechados, já não conseguia enxergar. Isso aqui é falta de sensibilidade. Sensibilidade à presença de Deus. Já perdeu a sensibilidade por causa do costume com o pecado. Ou perdeu a sensibilidade por causa da preguiça espiritual. Eli era um sacerdote obeso, enorme. A Bíblia conta a história que ele morreu, sabe como? Falaram assim, Eli, levaram a arca da aliança, ele tomou um susto, caiu para trás, ele estava tão gordo que ele quebrou o pescoço da queda de uma cadeira. Então fala de uma preguiça, de uma falta de vontade de buscar, de seguir em frente, de levantar cedo, de orar, de ler, de escrever, de meditar, de adorar. Vai ficando um obesão espiritual, né? Um sedentário. Já conheço tudo, já sei de tudo. E essa preguiça espiritual, irmãos, ela tira de nós as melhores coisas que Deus pode nos dar. Nós não podemos nos conformar, irmãos. Não podemos nos conformar com uma vida sem um devocional. Nós não podemos nos conformar sem uma vida sem investir no nosso crescimento com Deus. Pegue parte do seu dinheiro, invista, vá naquele congresso que você quer ir. Faça aquela viagem, se conecte com aquelas pessoas, se inscreva naquele curso, abra espaço na sua agenda para crescer espiritualmente, para evoluir, mas não se acostume, não fique esse sacerdote cego e preguiçoso e acostumado com a religião. Não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para mim e o que Deus tem para você é o que está aqui no versículo 3. A Bíblia diz assim, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado aonde? No santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Olha a diferença entre o sacerdote Eli para o profeta Samuel. Deus quer tirar o Eli de você e colocar o Samuel em você nessa noite, amém? Ele estava no lugar onde a lâmpada de Deus ainda estava acesa. O que é essa lâmpada de Deus aqui, gente? A lâmpada de Deus era aquela luz que ficava brilhando no santo lugar, que o sacerdote deveria acrescentar a lenha. A ordem de Deus no livro de Levítico foi: o fogo deve arder continuamente no altar, ele não pode ser apagado. Esse fogo da adoração não pode ser apagado, esse fogo do sacrifício não pode deixar apagar. Então, Eli e os seus filhos, eles tinham que ir lá de tempos em tempos e colocar mais lenha naquele fogo, colocar mais sacrifício naquele fogo, deixar aquele fogo aceso o tempo inteiro. Esses dias eu aprendi a fazer a tainha, né, na brasa,
Tem aquela frasezinha lá, né? Tá tolo se não provasse essa tainha, querido. Boa demais. Coloquei lá, fiz a tainha na brasa, aquela coisa toda. E aí eu percebi uma coisa. O fogo estava demorando a pegar porque tinha carvão velho. Do sacrifício antigo, né? Aleluia, da picanha passada. Aí você tem que ir lá com a pá, tira o carvão velho do lugar e coloca o carvão novinho. E você vai acender aquela chama. E uma das coisas que faz com que a chama no nosso coração fique acesa, irmãos, é quando a gente anda com pessoas que estão queimando. É impressionante, um carvão começa a ficar em brasa, você coloca o outro carvão junto, né? A comunhão. Aí eu ainda peguei um álcool em gel lá, especial para o churrasco, joguei lá em cima, que é o Espírito Santo, aí veio o fogo, e aí você tem uma pessoa conectada com a outra, com o Espírito Santo ungindo, e vai dando certo. Caminhe com pessoas que te inspiram. Caminhe com gente que você chega perto dela e dá vontade de adorar, dá vontade de conhecer mais a Deus. Conte seus sonhos para essas pessoas que fazem você crescer, evoluir, ter vontade de viver. Você está comigo aqui? Um dos segredos para a chama do nosso coração não se apagar é manter a conexão com Deus através de pessoas que estão incendiadas por Deus. Irmãos, é muito bom você andar com gente inconformada. É muito bom você andar com gente inconformada. Uma das coisas que eu tenho aprendido bastante com o pastor Eibe, um homem de 61 anos de idade, não para de sonhar. Nós acabamos de inaugurar o templo lá em Florianópolis e nós já estamos vendo o lugar, São Paulo, estou profetizando aí mais um templo aí, né? Acabamos de inaugurar o templo lá no campus Anália Franco, já está procurando lugar na Zona Sul, sabe? E já está planejando depois da Zona Sul, vai para não sei para onde, e às vezes eu fico pensando assim, como? Né? E assim, é puxando a gente, falando, vamos para frente. E é muito bom você andar com pessoas que te levam adiante, né? Caminhe com pessoas assim. Né? Seja inspirado por pessoas assim. Você pode dizer amém? Então a lâmpada de Deus, ela tem que estar acesa para a voz de Deus te encontrar. O que aconteceu? Samuel assumiu a responsabilidade de colocar lenha no fogo, porque Eli e os seus filhos, que deveriam fazer aquele serviço, ficaram transferindo a responsabilidade para Samuel. Não, deixa esse garoto aí, que é jovem, né, está fazendo esse serviço aí feliz, deixa ele fazer. E aí ele foi deixando de fazer a parte dele, transferindo a responsabilidade para o outro. Irmão, uma das piores coisas que você pode fazer no seu relacionamento com Jesus é transferir o seu relacionamento com Jesus para essas quatro paredes. É você deixar que só a mensagem do pastor Jairo, a mensagem de um convidado, a mensagem da pastora, de outra pessoa que vem pregar aqui, seja o seu alimento. Irmão, você está fazendo uma das piores coisas que você pode fazer, porque a responsabilidade de deixar a lâmpada acesa não é do seu pastor, é sua. O santo lugar agora é no seu interior, é o seu coração. O Espírito Santo habita dentro de você, você precisa deixar essa chama acesa. Então encontre um espaço na sua agenda para orar, para buscar a Deus, para adorar, para ler a palavra de Deus. Tenha uma vida devocional consagrada, não deixe a lâmpada de Deus se apagar. Amém? É um desafio para as mães, né? É um desafio para os caras que trabalham o dia todo, só chegam em casa à noite. É um desafio. Mas, irmãos, eu tenho aprendido que o desafio não é a ausência de tempo, é a ausência de foco. Nós promovemos a Escola Abba Pai há 10 anos. E muitas pessoas que agora têm 10 dias só para buscar a Deus, não conseguem parar e se sentar e pegar a Bíblia para ler. Elas estão ali, parece que tem um comichão na cadeira, elas estão tentando ler, e aí não consegue, com 5 minutos já está tentando buscar um sinal de Wi-Fi na chácara para ver se posta alguma coisa, se vê alguma coisa, porque é assim. Estou precisando fazer de novo o mesmo voto, de deixar o meu celular longe. Últimos dias eu deixei meu celular carregando no escritório, porque aí
eu não caía na tentação de logo cedo, a primeira coisa que você faz é pega o celular, né? Ainda zaroio, você vai ver quem curtiu sua foto, se tem mensagem lá no WhatsApp para você. Então é a falta do foco que arranca de nós as melhores coisas que Deus tem para nós. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, irmão, se conecte com Deus, de preferência logo cedo. Talvez de manhã não dê tempo de você fazer tudo, mas não deixe aquele dia passar sem você ter estabelecido a conexão com Deus. Sem você ter estabelecido a conexão com Deus. Ache uma forma de adorar a Deus. Eu gosto muito de passear com a minha filha, empurrando a cadeira de rodas dela, e é um dos momentos que eu mais falo com o Senhor. Eu vou orando, a pessoa que mais sabe dos meus segredos é minha filha. No dia que Deus curar ela, ela começar a falar, eita benção, ela vai saber de tudo. Porque a gente ora junto, a gente fala as coisas juntos. Então, enquanto eu estou ali, empurrando aquela cadeira de rodas, às vezes correndo, às vezes andando, eu estou orando, eu estou buscando a Deus. E a Bíblia fala o seguinte, ó, Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Irmãos, é melhor um lugar desconfortável perto da presença de Deus do que um lugar confortável longe da presença de Deus. Eli estava confortável longe da presença. E Samuel estava dormindo num lugar improvisado, talvez num colchãozinho daqueles finos, pele de ovo, né? Ou então pior ainda, né? Quem já dormiu aí num acampamento, você foi, comprou lá no Big aquele colchão inflável, encheu ele bem bonitinho, né? E dormiu, e aí 3 horas da manhã você se deparou dormindo com as costelas no chão, né? Já passou por isso? É uma desgraça um negócio desse. Já passei por isso várias vezes, né? Você fica o dia torto assim, né? Horrível. Mas é muito melhor um lugar desconfortável perto da presença de Deus do que um lugar confortável longe da presença de Deus. Muitos de nós, irmãos, estamos num lugar confortável para nós, um lugar onde a gente não é esticado, um lugar onde a gente não é desafiado, um lugar onde a gente fica preguiçoso espiritualmente, a gente não está feliz com o nosso relacionamento com Deus. O Senhor até quer nos desafiar a escolher a sua presença, custe o que custar. Como a oração que Moisés fez. Deus estava indignado com o povo. E Deus disse assim, olha, Moisés, esse povo é difícil, esse povo já pecou contra mim. A minha ira pode se acender contra eles, eu posso matar eles. Então vamos fazer o seguinte, Moisés, vamos fazer um trato. Vou começar uma nova nação através de ti. Ele disse, não. Lembra das tuas promessas, Senhor, para Abraão, para Isaac, para Jacó, né? Aquela intercessão maravilhosa. E Deus disse, ok, vamos lá, vamos prosseguir. Mas é o seguinte, eu vou te abençoar maravilhosamente, eu vou cumprir todas as promessas, eu vou te dar a terra prometida, eu vou te dar a vitória sobre os seus inimigos, eu vou te dar tudo aquilo que eu prometi, eu não vou fugir com nada da minha promessa, eu vou garantir tudo que eu assinei o contrato, que minha palavra, eu não volto atrás. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um anjo forte, poderoso nas batalhas. Esse anjo vai com vocês e vai destruir todos os inimigos, vai garantir que todas as promessas vão ser cumpridas. Mas a partir de hoje, Moisés, eu não vou mais com vocês. O que Moisés disse? Risca o meu nome do livro da vida, meu irmão. Se o Senhor não for comigo, eu também não vou. Não me faça sair desse lugar se a sua presença não for comigo. Senhor, eu prefiro ficar, em outras palavras, Senhor, eu prefiro ficar no deserto, com um povo murmurento, rodando por mais 40 anos, com o Senhor, do que ir para uma terra que emana leite e mel com um anjo. Não negocio, Senhor. Sua presença é o meu maior bem. Sua presença é a minha maior conquista. Sua presença é aquilo que é mais importante na minha vida. Não me faça sair desse lugar se a sua presença não for comigo. Irmãos, isso é forte demais. Irmãos, e muitos de nós estamos escolhendo ter conquistas pessoais, relacionamentos, entrar em barcas furadas, perdendo a presença de Deus. O Senhor está te chamando de Samuel nessa noite.
alguém que valoriza a presença de Deus. Olha, o lugar que ele estava deitado era onde a arca de Deus se encontrava. A arca de Deus simbolizava a própria presença de Deus. É alguém que está ali gastando muito tempo, muitas horas na presença de Deus, gastando não, investindo. É nesse lugar que Deus vai te encontrar. Então o Senhor chamou a Samuel e esse respondeu: estou aqui, Senhor. Quantos aqui querem ser encontrados por Deus? Quantos aqui querem ser chamados por Deus para fazer grandes coisas? Deus chama aqueles que estão perto da sua presença. Irmão, você pode imaginar quantos anos Samuel estava dormindo aqui nesse lugar? Alguns dizem que ele já devia ter por volta dos 21 anos, né? Por volta dos 30, porque Deus não comissionava ninguém muito jovem. Então você imagina quantos e quantos anos investindo tempo, acendendo a lâmpada, né? Dormindo num lugar desconfortável, ficando na presença de Deus, e parecia que nada estava acontecendo. De repente, vem a voz de Deus e muda o destino daquele garoto. Alguém já disse assim, né, que leva muito tempo para que alguma coisa aconteça de repente. Foram mais de 120 dias que a igreja do Senhor orou e buscou e ficou em comunhão, até que de repente veio um grande vento do céu, um som que invadiu, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, por mais que você ache que sua vida devocional está capenga, por mais que você ache que todo o tempo que você está investindo na presença de Deus não está dando fruto, não desista, porque de repente algo vai vir sobre a sua vida. De repente, irmãos, eu gosto de dizer que eu já experimentei disso. As maiores experiências que eu tive com Deus foram nos dias que eu não estava querendo orar, foi nos dias que eu não estava querendo ministrar, foi nos dias que eu estava desanimado, cansado, sobrecarregado, que eu não sentia nada, nenhuma vontade. Nesses dias, pela fé, eu estava buscando a Deus e obedecendo a Deus, e por causa de uma disciplina, eu estava ali na presença de Deus, eu vivi tantas coisas maravilhosas com o Espírito Santo. E eu quero incentivar você a fazer isso. Amém? Então, quando a voz de Deus chama Samuel, estou finalizando, diz assim: e correu até Eli e disse: eu estou aqui, o Senhor me chamou. Eli disse: não te chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E o Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Foram 3 vezes assim. A voz de Deus vinha para Samuel, Samuel confundia essa voz com a voz de autoridade que ele tinha na vida dele, que era a voz de Eli, e Eli, que já estava desconectado, insensível à voz de Deus, ficava sem entender o que estava acontecendo. Já na 3ª vez foi que Eli disse: eu acho que é Deus. Então, se for Deus, responda assim: fala, Senhor, que teu servo ouve. E aqui tem 2 princípios. O primeiro princípio é que uma das vozes que mais se parece com a voz de Deus é a voz de uma liderança que Deus colocou sobre a nossa vida. Tá? Isso não significa que nós dependemos da voz de líderes. Nós dependemos da voz de Deus, e essa voz de Deus muitas vezes pode usar a nossa liderança para falar conosco. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então não transfira essa responsabilidade. Muitas pessoas transferem essa responsabilidade. É o meu pastor que vai decidir, é o meu pastor que vai escolher, é o meu pastor que vai me direcionar, né? Tudo isso é muito lindo e parece ser muito espiritual, mas não confunda a voz de Deus com a voz da liderança, tá? Deus usa a voz da liderança. Você pode dizer amém? O outro princípio para você que é líder: quanto mais sensível à voz do Espírito Santo você é, mais você vai ser um desatador de destinos para as pessoas. Você vai apressar o crescimento daquela pessoa. Sabe, você vê que um sacerdote caído, como Eli, Deus não quebrou o princípio. Deus permitiu que fosse Eli que desse a dica, né, para Samuel. Cara, quando essa voz te chamar, responde assim: fala, Senhor,
Teu servo está ouvindo. Foi através dele que veio aquela dica. Escute, a voz de Deus chamou Samuel e a liderança ensinou ele a responder. Você está entendendo o que eu estou falando? Então isso é muito lindo, gente, isso é muito maravilhoso. Agora, um líder sensível, talvez na primeira vez que Deus tivesse chamado o garoto, já tivesse entendido. Samuel, é Deus que está te chamando, cara. Responda assim. E talvez uma liderança mais sensível ainda, Deus visitaria ele e falaria assim: Eli, eu estou levantando Samuel para um grande propósito. Vai lá e diga para ele que eu vou chamar ele à noite, ensine ele a me ouvir. Seria lindo, né? A gente lê essa história assim, vendo um líder sensível à voz de Deus, já inspirando o coração daquele garoto lá. E outra coisa linda, maravilhosa que eu vejo é que mesmo que a liderança tenha errado muito com Samuel, mesmo que aquela liderança tenha sido absolutamente assim, eu não sei qual é o contrário de exemplar, né? Acho que não é desexemplar, acho que não existe, né? Mas eles foram um péssimo exemplo de pureza, de santidade, de disciplina. Foi um péssimo exemplo. E ainda assim, a fidelidade de Samuel está na presença de Deus. Foi maravilhosamente fantástico isso que aconteceu na vida dele. Você entende o que eu estou falando? Não é porque alguém errou com você que você vai ser um fracasso. Deus é fiel e quem te chamou foi Ele. As promessas dele para a sua vida estão vivas e ativas. Você pode dizer amém? Sabe, às vezes, gente, a gente pode ter um conselho ruim aí. Pessoas bem intencionadas podem tentar nos ajudar e, na verdade, está apagando o que Deus tem para nós. Eu me lembro que, quando eu comecei a ministrar, e já estava perto dos meus 18 para 19 anos, eu já estava fazendo algumas viagens, andando, pregando, ministrando, ali sem muita experiência. Eu lembro que eu falei para os meus pastores, né? Eu disse: olha, gente, eu tenho um fogo missionário no meu coração, eu quero viver para a obra de Deus. Quero viver para a obra de Deus, eu quero viver 100% fazendo a vontade de Deus. E um dos homens que eu mais admirava me chamou, né, para tomar um açaí, né? Lá no norte é maravilhoso, que a gente não sai só para tomar café, chama açaí, que é top também, né? Só que os paraenses não iam gostar daquele açaí, porque tinha leite condensado, leitinho, essas coisas, né? Esses dias eu recebi um vídeo de um cara dizendo que todas as vezes que você coloca um leite condensado no açaí, morre um paraense, né? Então não faça mais isso, né? Muito engraçado o vídeo. E eu estou lá conversando com ele, tomando aquele açaí, e aquele cara cheio das boas intenções disse: Daniel, Deus me disse que eu tenho que investir em você. Eu falei: glória a Deus, eu estou precisando mesmo de gente para investir em mim, que eu vou ser missionário. Então começa a me falar sobre o que está no seu coração. E eu comecei a dizer: olha, o que eu me vejo fazendo é indo às nações, mas tem a ver com música, tem a ver com artes. Esses dias eu estava orando e Deus me mostrou, eu cantando, né, para outras nações, escrevendo músicas, compondo e tal. E aí aquele irmão foi baixando a cabeça. Rapaz, é lindo, Daniel, mas você não pode ser assim ingênuo. Deixa eu te falar o que é o campo missionário. Jogou um balde de água fria em cima de mim. E foi falando de fome, perseguição, que missionário é um cara que vai viver uma vida abnegada e tal, e que aquilo, ele nunca tinha visto negócio de música com missões, que isso não existia, e que eu tinha que realmente ir para um seminário, fazer assim, ir para uma junta de missões, e aquela coisa toda, e que eu realmente abandonasse aquele negócio de música, que aquilo não ia me levar para o campo missionário. Irmãos, eu saí tão triste, porque eu confiava tanto na voz daquela pessoa, que eu disse assim: eu estou errado, eu acho que eu ouvi de Deus errado. E eu fui para o meu quarto orar e adorar. A presença de Deus veio tão forte, irmãos, a presença de Deus veio tão forte, sabe? Se eu tivesse mais tempo eu contaria um pouco daquela experiência, mas foi tão forte, assim, que parece que como se eu tivesse sendo arrebatado por Deus, assim, de tão forte que veio a presença de Deus. E o Senhor disse para mim: o que eu tenho te falado no secreto é real. Irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu já estive em Moçambique, na África, mais de 13 vezes, se eu não me engano. Nós gravamos um disco lá em Moçambique, ao vivo.
E através da música e através da arte, nós temos ido às nações. Através da música e da arte, nós já levantamos milhares e milhares de reais para ajudar a obra missionária em Moçambique. Através da música e da arte, nós temos alcançado pessoas e famílias com paralisia cerebral. Por causa da música e da arte, nós conseguimos chegar em lugares que eu nunca imaginei chegar. Por causa da música e da arte, eu lembro que nós estávamos um dia numa cidade em Moçambique ministrando, e nós vimos sinais, prodígios e maravilhas. Eu lembro que um dia nós estávamos adorando numa cidade chamada Beira, onde há 2 anos atrás passou um furacão e destruiu muitas partes da cidade. E eu lembro que a gente estava ministrando e faltou energia no bairro inteiro. Era um pequeno estádio, quase era um estádio só que pequeno, e só tinha luz no nosso palco. E eu não podia ver absolutamente nada lá embaixo, porque era escuro e os irmãos eram negros, né? Vocês estão entendendo tudo, né? Então, não dava para ver nada lá embaixo. E eu só escutava os barulhos e a gente tocando. E eu não sabia se eu continuava, mas eu sentia muita unção de Deus. E eu lembro que minha mãe veio correndo assim. E ela disse: Daniel, não para de adorar. Enquanto você está adorando, tem muita gente caindo possessa e os demônios estão indo embora. Chegou uma família de muçulmanos ali, e eles estão com a filha deles lá, precisando de oração, a gente está orando lá, e a filha deles vai ser curada. Não para não, e a gente lá adorando, e a presença de Deus fluindo. Naquele dia, eu me lembrei daquela pessoa falando para mim que eu estava errado. E me lembrei também de Deus falando comigo no secreto: você não está errado. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nada substitui a presença de Deus. Nada substitui uma vida plena na presença de Deus. Escute o que eu estou falando para você. Se você está perdendo a direção, talvez você está perdendo primeiro a comunhão com Deus. Então, muitas coisas fazem com que o nosso coração se sinta feliz. A oração não é responsável por tudo. Comunhão com Deus não é responsável por tudo. Muitas vezes nós precisamos comunicar com pessoas. Nós precisamos de psicólogos para conversar sobre as nossas fraquezas. Nós precisamos de terapia, nós precisamos de boas amizades, nós precisamos de lazer, nós precisamos de tudo isso. Tudo isso é uma forma como Deus usa a graça comum para preencher o nosso coração. Mas eu vou te falar uma coisa: o principal é você estar no lugar onde Samuel foi encontrado, na presença de Deus. Esse é o melhor lugar para estar. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos onde você está. Se você puder colocar suas mãos no seu coração. Eu quero orar e pedir ao Senhor que faça com que o seu coração nessa noite volte a queimar de paixão pela presença do Espírito Santo. Que o seu coração volte a arder, que você sinta aquele desejo de buscar a Deus. Que você sinta aquele desejo de orar, de estar com Ele, de ter mais intimidade. Que amigo encontrar, mais chegado que seu toque já senti, o mais íntimo de todos. Jesus,
suas mãos, se você puder ficar de pé no seu lugar. Vamos cantar o nome que está acima de todo nome. Seu nome é Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Faça essa palavra ser vivida por nós.